Grande alegria na sua vinda, Plínio, tudo bem? Bom dia, Mauro. Grande prazer poder estar no teu programa. Eu começo aqui da minha entrada, eu não escutava, mas eu vi que você pôs a figura do meu pai. Então, quero dizer que eu tenho amizade por você por tabela, porque meu pai tinha grande apreço por você, e eu me lembro dele me dizendo o seguinte: o Mauro é amigo, que quando eu preciso de uma mão, que é um espaço, né, nos veículos públicos para poder falar, o Mauro sempre me deu a mão. Então, eu queria fazer esse agradecimento público, do agradecimento que meu pai fazia em privado. Grande prazer poder estar aqui conversando com você, com a tua audiência. Eu fico muito emocionado, muito emocionado. Eu lembro, sabe, gente, quando eu morava em São Paulo, e o Plínio também frequentava a casa dele, lá, ele morava ali pertinho do Ibirapuera. E os dois católico comunista, né? Então, a gente de vez em quando íamos juntos na igreja de Santo Ivo, que era a igreja ali, a paróquia, a que teu pai e tua mãe pertenciam. A gente sentava ali um pouco, ficava em silêncio, grande, não, emocionante, realmente. E vou te falar, cara, você tá muito parecido, e a voz também, você deve ouvir isso o tempo inteiro, tá muito parecido fisicamente com ele, e o tom de voz, o estilo de fala também muito parecido com o teu pai, então isso me emociona ainda mais. Bom, Plínio, vamos lá. Faz tempo que eu queria que você viesse aqui, alegria grande na tua presença hoje. Vamos começar com um balanço deste governo Lula 3, que está aí na sua fase derradeira. Aí. Então, daqui a pouquinho, completando 3 anos e meio, né? Estamos chegando aí nos finalmente desse governo Lula 3. Que balanço você faz desse governo, Plínio? Olha, Mauro, eu acho que para a gente fazer o balanço do governo, eu acho que é importante a gente ter um contexto um pouco de quando que chega esse governo, né? Esse governo ele vem a substituir o governo Bolsonaro, que por sua vez é o produto do golpe que foi dado, né, que acabou com a deposição da presidente Dilma, né? Então, eu acho que o ponto de partida é a gente entender o seguinte: o que foi esse golpe? E contra quem foi esse golpe? E qual foi a resposta, né, que a burguesia está dando à crise política que se instalou no Brasil, eu acho que pelo menos desde 2013, com as jornadas de junho. Então, na verdade, o que nós estamos assistindo? É uma crise profunda da Nova República. A Nova República, que foi designada pelo Ulisses Guimarães como, né, a República da Constituição de 88, que era a Constituição cidadã, que prometeu a cidadania, passam-se as décadas e a cidadania não chega para 85% da população brasileira. E isso eu acho que está por trás das jornadas de junho de 2013, pelo menos da seu primeiro momento, que foi uma insurreição da moçada. Bom, então nós estamos, e isso, a partir deste momento, a burguesia, a moçada vai às ruas para pedir democracia, cidadania, e a burguesia responde, na verdade, atacando todos os aspectos democráticos, soberanos e republicanos da Constituição de 88. E isso provoca o que eu chamo de uma crise terminal da Nova República. Então, a Nova República, então, começou a ser desarticulada, atacada, né? E quem fez esse trabalho sujo foi a Lava Jato, e fez o trabalho bem feito, né? Ela destituiu a Constituição brasileira de todos os seus aspectos democráticos, republicanos, soberanos. Então, agora a luta política acabou se transformando em a resistência da Nova República e o esforço de colocar alguma coisa no lugar da Nova República. Sim. Então, eu acho que esse é o contexto mais geral dentro do qual nós estamos, né? Então, quem foi o golpeado? É só ver as medidas que foram tomadas a partir de 2015, já no governo Dilma e posteriormente. A classe trabalhadora que foi a golpeada. Teve um golpe? Teve. Foi contra quem? Foi contra muita gente. Mas qual era o núcleo do golpe? O núcleo do golpe é a classe trabalhadora, que perdeu, né, teve a reforma
previdenciária, reforma trabalhista, o teto de gasto, a independência do Banco Central, novas rodadas de privatização, novas rodadas de desregulamentação. Né? Então, esta mudança profunda no padrão de acumulação do Brasil, né, que ganhou um nome, né, naquela política do Temer de ponte para o futuro, que, na verdade, aponta para o passado, porque pretende transformar o Brasil numa mega feitoria moderna. Então, é dentro deste processo que a gente tem que entender a luta política. A burguesia se unificou em torno da ideia de aprofundar o neoliberalismo, de promover uma nova onda, uma nova rodada de reformas neoliberais ou de contra-reformas neoliberais, mas a burguesia ainda não se unificou em relação a que padrão de dominação combinar com este novo padrão de acumulação. E aqui eu acho que a burguesia se dividiu em dois grupos. Um grupo que quer criar uma espécie de república nova, dos escombros da nova república, mantendo um fiapo de Estado de Direito e a casca da Constituição de 88, e uma direita que eu chamo assim, uma direita contra a ordem, que quer, na verdade, um padrão de dominação duro, abertamente autoritário, sem digamos, nenhum prurido. Né? Eu acho que é dentro deste contexto que a gente tem que entender, primeiro, o que é o Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro sofreu mudanças profundas. Quais mudanças? Mudanças que diminuem a capacidade do Estado promover mudanças democráticas, né, uma ação republicana, defender a soberania do Estado. Né? Isso fica evidente na subida do Temer, se aprofunda com a chegada do Bolsonaro, e o governo Lula ele se enquadrou neste Estado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Né? Nenhum governo é maior do que o Estado. O governo pode mudar o Estado. Né? O governo pode não respeitar as regras do Estado e será deposto pelo Estado. Ou o governo pode se enquadrar nas regras do Estado. O que fez o governo Lula? Ele se enquadrou nas regras do Estado. Né? Então, na política econômica, eu vou dar dois elementos que são emblemáticos disso. Né? Três. Né? Primeiro, o governo manteve a política de teto de gasto. Ele mudou o nome, ele chamou Novo Arcabouço Fiscal. E muda algumas coisas e digamos, do ponto de vista técnico, é melhor, é mais sofisticado, é mais sutil, enfim, é mais viável. Mas o espírito do teto de gasto, que é o espírito do Estado mínimo, não é nenhuma política de austeridade fiscal, é uma política de Estado mínimo, é para reduzir a presença do Estado na economia, para abrir espaço para a mercantilização dos serviços públicos. Essa é que é a função do teto de gasto. Isso foi mantido. O governo manteve a independência do Banco Central. Aliás, eu acho até que deu uma independência ao Banco Central ainda maior, de fato, do que a que existia no governo Bolsonaro, porque pôs um técnico ligado a Faria Lima que tem carta branca, né? O Campos Neto era um ativista de ultradireita. É diferente, ele se adaptava mais às exigências do Estado. Aqui não. Aqui ele realmente deu a independência total. Então, esse é o segundo exemplo. E só para pegar um terceiro, mas a gente podia fazer isso em todos os organismos, né? Que é o BNDES. Né? O BNDES virou uma máquina de fomentar privatização. Por exemplo, a privatização da água, em plena crise de colapso ambiental, né? Em pleno momento dramático, né, da questão ambiental. Essas privatizações, por exemplo, a Sabesp, é tudo financiada pelo BNDES. Então, esse é um governo enquadrado dentro do Estado que surge da crise terminal da nova República. E, portanto, esse é um governo que tem uma camisa de força. Né? E ele tem que atuar dentro desta camisa de força. E dentro da camisa de força, o espaço é mínimo. Então, o que é o governo Lula? O governo Lula entrou com duas promessas fundamentais, para responder finalmente a tua questão, Mauro.
Vamos lá. A promessa de evitar, segurar, né, acabar com o bolsonarismo. Vamos acabar com o bolsonarismo, vamos barrar o bolsonarismo e vamos fazer o povo comer picanha. E o governo Lula não conseguiu nenhum nem outro. Ele não conseguiu fazer o povo comer picanha, porque a economia, mesmo crescendo um pouquinho mais, né, a política fiscal continuou rígida, né, os salários recuperaram um pouco, mas continuaram deprimidos, né. Então, o povo continua com uma vida duríssima, né, e ele não conseguiu barrar o bolsonarismo. Porque mesmo com o Bolsonaro preso, a ultradireita ela está na ofensiva ideológica e na ofensiva política. Por quê? Porque a ultradireita se alimenta da frustração, da desilusão com o status quo. E o Lula se abraçou ao status quo. Ele deu uma espécie de abraço de afogado no status quo. Então ele afunda junto. E todo o ressentimento com o sistema é capitalizado pela ultradireita. Então, o governo ele não conseguiu cumprir esta função. E, em certo sentido, até o contrário, né? Isso não acontece só no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, só para ficar em 3 que são bem acompanhados aqui pela noticiário brasileiro, que é o seguinte, essa estratégia, precisamos votar no Lula de qualquer maneira e o Lula vai fazer qualquer aliança para derrotar a ultradireita porque ele é o mal maior e assim se evita o fascismo. E se ganha tempo, e quando isso é discutido com a esquerda, a retórica vem da seguinte maneira, precisamos de tempo para reorganizar e retomar a luta, tal. Só que esse tempo, que foram os 4 anos que passaram do Lula, eles não foram aproveitados para que se organizasse uma oposição contra a ordem pela esquerda. Não. Esse tempo, na verdade, foi utilizado pela direita, revigorou a direita. Então, nos Estados Unidos, o Biden entrou para segurar o Trump. O Trump 2 voltou muito mais violento, muito mais forte. Na Argentina, o Fernandes entrou para segurar o Macri. Chegou o Milei. No Chile, o Boric, todo mundo então faz para o Boric faz a política mais à direita possível, que é para segurar o Pinheira. Chegou o Katz. Então, eu acho que essa estratégia da frente ampla para segurar o mal maior, propondo o mal menor, não resolve os problemas. Então, para concluir, eu entendo que o governo Lula é o 3º governo do golpe. Mas ele é igual ao Bolsonaro? Não, porque ele é uma dose menor do veneno. Mas ele continua sendo veneno. Ele é um antídoto ao Bolsonaro? Não. Ele é um chutão. Ele é uma pausa. Ele é um alívio temporário ao Bolsonaro. Que sim, dá um alívio ali na hora, mas não resolve o problema a médio e longo prazo. Então, este é o balanço que eu faço do governo Lula. Um governo muito, digamos, um governo muito despersonalizado, muito acuado, que deixa e que, não, na verdade, não cumpriu as promessas que o elegeram. Em poucas palavras, é isso, Mauro. Quer dizer, você tem o golpe de Estado, então estamos falando de um golpe de Estado, que é o que você falou, que é o golpe de 2015 contra a Dilma, né, em que esse segmento aí do capital financeiro, com o agronegócio, com o capital extrativista, assume o poder de maneira violenta, virulenta, né, para um exercício violento do poder, né, e ele estabelece, como você falou, uma camisa de força sobre o governo, mas não sobre o governo Temer, né, sobre os governos Temer, Bolsonaro e Lula. Agora, uma possível leitura
da sua fala é o seguinte: bom, Lula não tinha muito o que fazer, né? Se é o Estado aplicando uma camisa de força sobre o governo, como é que você sai dessa camisa de força? Não dá para sair. Daria para ter saído dessa camisa de força, Plínio? Ótima pergunta. Na verdade, eu entendo, Mauro, o governo Lula como o terceiro governo do golpe. Ou seja, é um governo deste Estado. E ele atua dentro desse Estado. Que, na verdade, quem manda aqui não é nem o Lula nem o Bolsonaro, é o Centrão. Quem manda no Brasil é o Centrão. Ora com tempero Bolsonaro, ora com tempero do Lula. Né? Então, como é que muda isso? Que é uma ótima pergunta tua. Né? Que, no fundo, é como é que se combate a extrema-direita. E para mudar isso, nós precisamos, Mauro, o que antigamente o pessoal chamava de reformas de base, reformas estruturais. Né? A gente precisa mudar, ter um outro programa, precisa galvanizar essa insatisfação com o status quo contra o sistema, e não pelo aprofundamento do sistema. O que é a ultradireita? A ultradireita é uma aposta no aprofundamento do sistema. É isso que eles chamam de antissistêmico. É o mesmo sistema potencializado, uma espécie de anarcocapitalismo. Nós precisamos contestar este sistema, contestar o padrão de acumulação e contestar o Estado brasileiro. Então, para isso, a gente tem que ter um programa e ter uma unidade da esquerda contra a ordem. Sem isso, a gente fica sem opção. Mas qual é a tarefa, então, um pouquinho você diz, como é que você faz? Qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é semear. Nós temos que plantar a semente do novo. Né? E para plantar a semente do novo, a gente tem que ter um debate sobre os problemas do sistema, a inviabilidade do sistema, a necessidade de um outro sistema. É claro que até você semear, a árvore crescer e você ter o período de colheita, tem um tempo. Isso não vai ser uma panaceia. Você não tem uma solução de curto prazo para isso. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. E esse é o grande impasse da esquerda. Mas nós precisamos discutir o socialismo, discutir para além do capital. Porque, na verdade, isso tudo é parte, né, do momento do capitalismo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo o capitalismo da crise estrutural do capital. É a totalidade que está em crise. E essa crise se manifesta na forma de barbárie, uma vida infernal para as pessoas, e faz parte da barbárie, mas eu destaco como um caso à parte, porque ele é muito grave, o colapso ambiental. Então, nós estamos vivendo um momento gravíssimo do mundo. Né? Porque, às vezes, a gente vai para a eleição e fica com o foco muito restrito na eleição. Bolsonaro, Lula, as picuinhas da eleição. Mas se a gente tiver um olhar de grande angular, né, o conjunto do sistema, nós estamos vivendo um período gravíssimo da humanidade. E esse período, para sair dele, nós temos que ter uma alternativa. A alternativa é sair do capitalismo. Mas isso não é dito. E é curioso, Mauro, que a ultradireita tem muito medo que a gente diga isso. Porque eles fazem uma espécie de anticomunismo preventivo, que é para bloquear o debate. E que no Brasil é muito violento, que a nossa sociedade é muito violenta. Né? Eu morei no exílio, então fui em vários lugares. Em nenhum lugar eu poderia falar vaca amarela, não sei o que lá na panela, quem falar come tudo que está nela. Mas isso mostra bem como é o Brasil. Então, essa discussão de ir além do capital foi tirada da pauta. Então, voltando de maneira bem clara, como nós temos que colocar a pauta dos trabalhadores, de curto, de médio e de longo prazo, no debate público. Qual é a pauta dos trabalhadores a longo prazo? Ir além do capital. Qual é a pauta dos trabalhadores a curto prazo? Melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Reforma agrária, reforma urbana, teto de gasto.
para os juros da dívida pública, né? Então, é esta a pauta que tem que entrar, porque senão os trabalhadores não têm pauta. Vou dar 2 exemplos. Há 2 anos atrás, 70% do país ficou durante 40 dias debaixo da fumaça. Você mal conseguia respirar. Eu moro aqui no interior de São Paulo, do lado de um morro, de uma floresta, não conseguia respirar. Então o que isto clamava? Qual é o antídoto a isto? O antídoto é reforma agrária. Ninguém falou. Aí nós tivemos a eleição de São Paulo. Metade de São Paulo sem luz. Qual é a solução? O que isto clamava? Reestatização das operadoras de energia elétrica. Não foi falado. Se falou mal da operadora, se falou mal do prefeito, mas não se falou mal da estatização. Então, como fazer? Colocar a pauta dos trabalhadores e organizar politicamente os trabalhadores. Enquanto isso não for feito, Mauro, nós estamos sem saída e numa deriva à direita, reacionária, e isso está acontecendo não só no Brasil, o Brasil é parte de um conjunto. Sim. Eu acho que esse é o desafio que está posto para a esquerda. Você chegou na casa, tá em casa, porque nossa pauta cotidiana aqui é a Revolução Brasileira, é o horizonte do socialismo, até porque hoje coloquei no ar uma manchete de um camarada, com certeza você conhece também, o Maringoni, Gilberto Maringoni, grande analista, grande chargista, que eu acho que resume um pouco esse momento que a gente vive em relação a esse segmento dominante, antigamente da esquerda e hoje do progressismo, né? É a campanha do mal menor, né? Vote no menos pior, para a vida piorar menos. Acabou, né? Não tem horizonte de utopia, não tem horizonte de futuro. É esse rame-rame de uma gestão menos piorada de uma realidade que massacra os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Acho que essa você traz uma questão fundamental, né? Exatamente. Eu acho que o Maringoni... Você sabe que eu tinha um sonho de ser chargista. Eu adoraria ter a capacidade de ser chargista. Não, porque isso aqui é um editorial, né, Plininho? Isso aqui é um editorial. Pô. É perfeito. Ele acabou de resumir o que eu tentei falar com muitas palavras. O desenho do Maringoni resumiu. E é essa frustração que joga esse povo, na médio a longo prazo, no braço da ultradireita. Então, a maneira real de combater o risco da ditadura, da truculência, é criando uma alternativa, porque você só segura a ultradireita na rua, você não segura no parlamento. Você pode até no parlamento adiar, resistir um pouquinho, mas você não segura o furacão. O furacão tem que ser seguro na rua, e para isso o povo não vai para a rua para discutir o menos pior. Sim. Eu quero depois voltar para falar do tema da eleição, mas ainda antes, deixa eu só ver um comentário aqui que mandaram. O Jaime mandou um apoio dele aqui, super obrigado, super sticker. O Matheus Pienta. Em 2010, Plínio foi me encontrar, um chá de revelação esquerdista. Encontrei minha turma. A análise do Plínio Júnior me faz viajar no tempo com a rara sensatez, mas que pelo jeito é de família. Obrigado. Legal. Então, uma ponderação ainda sobre essa tua análise. Ok, entendi essa ideia de que você tem uma mudança de paradigma com o golpe contra Dilma em 2015. Mas, Plínio, essa mudança de paradigma, na verdade, não foi aberta com o primeiro governo FHC, quer dizer, é o governo FHC que começa o rompimento com uma nova república inaugurada com a Constituinte, 88, e que teria durado, se isso é verdade, apenas 7 anos, né? Fernando Henrique começa a erguer um império de um governo ou de um Estado neoliberal e que, a rigor, teve nenhuma grande... Os governos do PT todos andaram por essa estrada, né? Em nenhum momento se contrapuseram. Como é que você analisa essa questão? Governo FHC e depois o golpe de 2015.
Olha, Mauro, eu acho que primeiro, seria importante ter uma visão de longo prazo Tá. da sociedade brasileira, né? Na verdade, vamos pegar pela crise dos anos 80, né? Nós tínhamos um padrão de acumulação baseado na industrialização por substituição de importações, né? E este padrão de acumulação ele era o produto de uma determinada divisão internacional do trabalho, que abria a brecha para a industrialização de algumas economias periféricas grandes, que era o caso brasileiro, né? Quem faz análise disso, né, do meu ponto de vista impecável, é o Celso Furtado, naquele livro dele, Análise do Modelo Brasileiro. Bom, o mundo mudou, e aquela brecha de substituição de importações se fechou. A ditadura militar ela não criou nenhuma possibilidade de que a industrialização continuasse avançando a despeito das vontades do capital internacional. Ao contrário, ela, na verdade, se entregou ao capital internacional. Então, quando o capital internacional deixa de ter interesse na substituição de importações, isso dá início a uma grande crise, que no calor dos acontecimentos, a gente não sabia qual era o tamanho da crise, mas que agora, com a distância do tempo, a gente consegue ver perfeitamente o que estava acontecendo. Então, há uma ruptura no Brasil. Em 73 se encerra um ciclo e começa uma longa crise que vai ser resolvida, vamos dizer assim, com o Plano Real do Fernando Henrique, para pegar o teu marco. E o que é esse período intermediário? Onde nós tivemos de tudo: inflação, crise cambial, planos de estabilização. Foi uma bagunça. Isso foi uma transição, né? Uma transição de um padrão de acumulação centrado no mercado interno para um padrão de acumulação que eu vou chamar aqui liberal periférico, né? É o Brasil se integrando na globalização. Então, este processo ele tem uma mudança de qualidade, várias mudanças, né? Uma primeira mudança de qualidade, quando o FMI, né, naquela gestão absolutamente desastrosa do Delfim Neto, que ele faz de tudo e termina entregando a gestão econômica para o FMI. E o FMI começa a preparar o ajuste liberal. Eu me lembro que quando eu era criança, a carne era muito ruim e quando tinha bife, o pessoal batia no bife para deixar o bife mais mole. Não sei se você... Eu lembro, claro que eu lembro, que era aquele martelinho, né, de bater no bife. Exatamente, assim, com as pontinhas assim. É um negócio que um argentino ficaria estarrecido, né? Teria um ataque cardíaco de ver uma coisa dessa. Bom, mas isso é o seguinte, isso foi o FMI. Ele começou a preparar o golpe. Aí nós tivemos a eleição de 89. Essa foi uma eleição decisiva, porque eram dois projetos que estavam sendo disputados. Nós vamos organizar o país pelos interesses populares do conjunto da população, ou nós vamos, na verdade, priorizar uma nova rodada de modernização dos padrões de consumo? Bom, ganhou o Collor. Ganhou com todas as... né? Ganhou porque a política brasileira é organizada para a reprodução do status quo. Então, eu acho que ali tem um marco, né? Então, ali é o seguinte: o Estado começa a se organizar para liberalizar a economia brasileira. Essas mudanças são sempre traumáticas, né? E essa mudança que começa com o Collor, ela, na verdade, se consolida com o Fernando Henrique no famigerado Plano Real. E depois ele se legitima com o Lula. O Lula 1, Lula 2 e a Dilma 1, eles legitimam o sistema. O problema é que veio uma segunda crise. E o neoliberalismo, ele não tem volta atrás. Como é que você resolve crises do neoliberalismo? Com mais neoliberalismo. Como é que você resolve crises de abstinência de quem é, digamos, está com algum tipo de vício? Com mais produto. Então, o cidadão é alcoólatra, ele precisa de mais álcool. O neoliberalismo é igual. Então, aí nós tivemos uma segunda rodada
que foi a crise do segundo Fernando Henrique. Depois nós tivemos uma terceira rodada na crise que já apareceu com a Dilma. A própria Dilma já começa timidamente a fazer esse ajuste. É posta de lado porque o ajuste não tinha que ser tímido, tinha que ser truculento. Então eles puseram a cavalaria pesada. Entra a cavalaria pesada, que é a turma da Ponte para o Futuro. Então, é deste jeito que eu vejo. Então, isso não quer dizer, né, Mauro, que todos estes governos sejam iguais. Por exemplo, o Lula 3 não é igual ao Lula 2, porque são outros momentos da conjuntura, do mundo, mas eu acho que sim, eles estão todos enquadrados neste padrão de acumulação liberal periférico, que pode ter sua versão heavy metal, Bolsonaro, Temer, e sua versão ultralight, Lula 2, mas é sempre um neoliberalismo. Sim. É interessante que você, na verdade, eu tinha puxado um pouco essa quadra histórica até FHC, e você puxa até um pouco mais para Collor, o que é quase desesperador, né? Porque aquele grito, né? Na verdade, a gente olha hoje e vê que é um suspiro final dos ecos do governo reformista do João Goulart na Constituinte são enterrados um ano depois da Constituinte, né? São sufocados, melhor dizendo, um ano depois da Constituinte, já com o governo Collor, né? Exatamente, Mauro. E a gente... Posso te interromper aqui? Você que conduz claro, aqui. Por favor, é você que eu estou aqui para te ouvir. Fala. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que a gente olhando em retrospecto, a gente tem que refletir por que a Nova República fracassou. Porque, no fundo, que é o que você falou, você faz a Constituinte e a partir do primeiro dia da promulgação da Constituinte, a burguesia começa a sabotar a Constituinte. O Florestan Fernandes falava que o Estado brasileiro funcionava como uma democracia restrita. Restrita a quem? Aos endinheirados, à plutocracia. E eu faço uma imagem, Mauro, que eu digo que a nossa democracia é como uma sanfona. Ela abre, mas ela não abre tudo para o povo, ela abre uma parte. Né? Na Constituinte de 88, naquele período 86, 88, essa democracia restrita, que se consolida como um Estado plutocrático na ditadura militar, porque essa é o problema da ditadura militar, ela abriu o máximo que deu para abrir. E, a partir da sua promulgação, ela começou a ser fechada. E agora ela está quase que comprimida. Né? O espaço é mínimo. Isso é importante a gente pensar, para a gente entender qual é o raio de manobra que nós temos aqui. É mínimo. Então, nós precisamos de força extra-institucional para repensar o país e para acabar com essa sanfona restrita e, de fato, colocar a pauta dos trabalhadores na agenda. Quer dizer, a Constituinte construiu, pelo que você está dizendo, então, uma ilusão. A ilusão de que, com as vitórias, ainda que bem parciais, obtidas na Constituinte, o terreno da luta seria o terreno do parlamento. Né? Então, acaba a Constituinte e a mobilização popular é arquivada e aí eles avançam, né? Ou não? Pleno acordo, Mauro, porque isso também é muito importante, eu acho. Porque é o seguinte, a ideia de uma Constituição cidadã, que é apresentada ao povo brasileiro pelo Ulisses, é assim, olha, gente, vocês lutaram, está aqui. Agora, o arcabouço institucional para vocês construírem a cidadania está posto, vão à luta. E o povo foi à luta. O indígena foi à luta, a mulher foi à luta, o professor universitário pelo lado dele, os funcionários públicos, todo mundo foi à luta. E passaram-se as décadas e 85% da população brasileira continuou no Haiti. E é isso que provoca, que explica aquele primeiro impulso das jornadas de junho de 2013, que eu sei que é uma coisa complexa, daria só ele um bom programa, e eu acho até um programa importante, fazer um debate sobre o que foi as jornadas de junho, que, na minha opinião, ela foi muito importante para definir a conjuntura posterior, né? Mas não funcionou. E nós temos que entender por que não funcionou, que é um pouquinho que você falou. Então, foi uma ilusão? Foi uma ilusão. Por quê?
Porque a Constituição prometeu uma coisa que ela não poderia entregar. Assim como o Lula falou, vou pôr picanha no prato do trabalhador e vou segurar o Bolsonaro. E ele não poderia entregar isso. Então, ele criou uma ilusão. E essa desilusão que agora vem contra ele. A Constituição também criou uma ilusão. Por quê? Porque qual é a galinha dos ovos de ouro da nossa burguesia? Nós temos uma burguesia dependente, cada vez mais dependente. Né? Então, essa burguesia, ela se alimenta em dois processos. De um lado, ela é uma subsidiária do capital internacional. Então, ela tem que dar a mão para o capital internacional. Ela vive dos interstícios dos negócios criados pelo capital internacional. É mais ou menos para falar de maneira rápida. Você tem aquele peixinho que nada do lado do tubarão. O tubarão dá aquela mordida, espirra sangue, pouquinho de carne, e o peixinho vive disso. Essa é a nossa burguesia, de um lado. E de outro lado, ela vive da superexploração do trabalho. Ela vive, no fundo, da exploração do trabalhador, que tem na sua base a segregação social. Então, esses dois elementos da sociedade brasileira, a segregação social e a dependência externa, que era, na verdade, o núcleo do debate das reformas de base no início dos anos 60, né, e que com a ditadura militar se cristalizou como um parâmetro do capitalismo brasileiro, eles impedem, de maneira estrutural, qualquer melhoria significativa no nível tradicional de vida dos trabalhadores. Então, eu acho que essa é a questão que está no fundo. Né? Não adianta mudar a lei, nós temos que mudar as estruturas econômicas e sociais. Vou dar um exemplo disso, Mauro, atual. Você pega essa luta das nações indígenas contra a privatização dos rios, né? Contra tudo e contra todos. Isso. Não sei se você está me escutando. Tá. E os indígenas, depois de muita luta ali na COP, depois da COP, e ocuparam a FUNAI, depois ocuparam o aeroporto de Altamira, enfim, fizeram uma confusão. Conseguiram revogar a privatização, o decreto de privatização. Mas, na verdade, e é uma importante vitória, né? É uma batalha que se ganhou, mas a guerra não foi ganha. Porque qual é a guerra? Qual é o interesse que é essa privatização? É o interesse que empurra o capital para o Cerrado e para a Amazônia. Porque esse é o padrão de acumulação que a gente está. Uma especialização crescente. O Brasil tem que produzir produtos agrícolas e extrativismo mineral. Então, ele empurra o capital. Bom, esse capital precisa de corredores para escoar as mercadorias. E na Amazônia, o corredor é o rio. Então, os indígenas ganharam a batalha, mas é óbvio que o capital vai se reorganizar e eu posso apostar que depois da eleição, mais tempo, menos tempo, virá a privatização. Com isso, eu não estou dizendo que a luta do indígena não seja correta e justa. Mas eles sabem disso, eles têm consciência disso, né? Sim. Eles têm consciência disso. E eles precisam. Esta luta tem que ser complementada com uma luta que questione o padrão de acumulação. E que é uma luta que tem que ter a aliança do conjunto dos trabalhadores brasileiros. Porque senão eles estão enxugando gelo. Sim. Agora, Plínio, aí depois voltamos ainda, quero finalizar a conversa contigo falando sobre esse cenário aí político, eleitoral, inclusive nosso. Mas antes, queria dar mais um passo atrás para falar, você foi trazendo esse desenho fantástico, né, do cenário da política econômica e da economia política brasileira à luz dos momentos vividos pelo capitalismo, né? Das crises e das adaptações e mudanças no padrão capitalista. Me parece que nós estamos em meio a outro momento desse, com a crise do petróleo, com a guerra no Oriente Médio. Eu sei que fazer análise a quente é sempre complicado, né? Nós estamos no meio, né? O Trump hoje de manhã falou que não vai mais
destruir a estrutura energética do Irã, recuou, tá, então estamos ali estamos no meio do campo de batalha, está fervendo. Mas já dá para pensar um novo padrão ou uma aceleração, um aprofundamento do padrão atual e o que vai ser essa crise energética que está dada, né? A crise energética, a crise do petróleo está dada, né? Ô, Mauro, essa é outra discussão longa, né? Mas importante. Isso que você falou é muito verdadeiro, viu? Eu estou estudando agora o que eu estou chamando aqui de economia política da ditadura militar. E é curioso como as análises no calor do momento, como elas estavam completamente desbussoladas, não tinha bússola. Né? Os franceses é que falam de boussole, né? Sem norte. Então as pessoas achavam que estavam fazendo uma coisa, estavam fazendo outra. E isso vale até para a crítica de esquerda. Né? Por exemplo, lá no meu Instituto de Economia, em 74, o pessoal achava que o capitalismo brasileiro estava autodeterminado. É o contrário. Na verdade, nós estamos virando uma colônia. Mas porque falar no calor do momento é sempre complicado. Eu acho que nós estamos vivendo a crise estrutural do capital. É a crise da totalidade. É essa totalidade que está em crise. Então, é um capitalismo particularmente, a gente já discutiu isso aqui, particularmente violento. Né? Ele é bárbaro e ele empurra para o colapso ambiental. Então, entender o nosso momento é entender o movimento da crise estrutural do capital. Bom, nós estamos dentro da crise, passando por uma mudança qualitativa, que é a exaustão da globalização multilateral. A globalização multilateral foi a contratendência à tendência decrescente da taxa de lucro. Parou de funcionar, espanou. Então, o capitalismo agora ele precisa de novas mudanças e profundas mudanças. Então, é dentro deste contexto que a gente tem que entender o momento nosso. E quem que conduz isto? Os americanos. Então, isso é uma questão, eu acho, complexa. Né? No fundo, o que está por trás disso é a globalização, a mundialização das forças produtivas, mas que se contrapõe, né, que fica contraditório com a reprodução das relações capital-trabalho em bases nacionais. Você não tem um Estado global. Então, na ausência deste Estado global, quando os grandes atores começam a se estranhar, acaba criando uma conjuntura de muito conflito. Né? São conflitos internos, porque isso se revela numa escalada da desigualdade social dentro das sociedades, e conflito externo, porque as burguesias se estranham. Né? Então, nesse contexto, o americano se arvorou o papel de xerife do mundo. Se não tem Estado global, eu sou o Estado global. Então, eu agora é o seguinte, não respeito mais as regras internacionais, não respeito a autodeterminação de povo nenhum. Isso aqui na América Latina é evidente, porque a gente é mais fraco, não consegue se contrapor. Então, o americano saiu bombardeando todo mundo para tudo que é lado, no meio de um colapso ambiental, porque nós estamos no paralelo do colapso ambiental. Então, eu acho que esta crise é uma crise profunda, não vai ter solução de curto prazo. Qual é o caminho do capital? O caminho do capital é, no fundo, encontrar uma maneira de abrir novas frentes de investimento e de destruir o capital obsoleto. A guerra é uma tremenda frente de investimento. Cada míssil que o americano solta para derrubar um aviãozinho do Irã custa milhões, mas você diz, puxa, mas isso é um desperdício. Bom, do ponto de vista do trabalhador, isso é um absurdo completo. Mas do ponto de vista da empresa que vende o míssil, é um tremendo negócio. Né? Então, o americano, hoje, ele está fazendo uma espécie de keynesianismo bélico. Está vendendo arma para todo mundo. Né? Então, eu acho que sim, a gente está numa crise profunda. Não vejo solução de curto prazo para isto. E acho que, nesse momento, do ponto de vista nosso, o que vem à tona, o que sobe.
a questão da soberania. Nós precisamos ter capacidade de defender os interesses da economia popular e os interesses estratégicos do Brasil. E quem é que consegue fazer isso? Só os trabalhadores, né, Mauro? Porque a nossa burguesia, ela vive de vender a soberania. Qual é o negócio da nossa burguesia? É ser a intermediária da nossa soberania, é ser a intermediária da superexploração do trabalhador. Então, ela não vai conseguir fazer isso, né? Então, são esses os temas, Mauro, que eu acho que a gente precisa trazer à tona. Que eu acho que nessa conjuntura, soberania, defesa das condições do trabalho e defesa do meio ambiente, eles se fundem. E só os trabalhadores podem fazer isso. Porque a burguesia vai vender a soberania para aumentar a superexploração e depredar o país. É isso que a gente está vendo, né, a olho nu. Sim. Interessante, várias vezes você falou, durante a entrevista, está me vindo à mente o Bacurau, né? O filme Bacurau, talvez a maior obra de arte sobre o cenário, né, do país, realmente fantástico, o Bacurau. Né, como foi incisivo, né, nessa definição. Você olha, a burguesia brasileira está lá no Bacurau, né? Está lá completamente. Essa ilusão também da burguesia brasileira de que vai se associar ao capital estrangeiro para galgar, né, relevância. Não, nada, né? Vai sempre ser desprezada. Aí toma um troquinho aí. Agora, o que a gente tem hoje no Brasil é um governo. A gente teve a substituição de um governo entusiasmadamente pró-estadunidense, entusiasmadamente pró-sionista, por um governo que não é entusiasmado, mas que busca uma acomodação, né? É um governo que está submetido e busca, de uma maneira ou de outra, uma acomodação, tanto menos com Israel, mas sobretudo com os Estados Unidos, com essa lógica aqui da região, né? Então a gente vê o Haddad indo lá para os Estados Unidos e entregando os data centers, né? Esse processo, né, crescente do fazendão, né, como a gente chama, né? Lula agora não sai em defesa do Irã, fica falando mal do Conselho de Segurança. Então você tem também o governo Lula 3 como um governo de submissão. É o que você falou, né? Submissão estridente ou submissão soft, né? No caso do governo Lula, parece ser uma submissão soft a esse padrão. Você acha que é por aí o caminho e como é que vamos daí para frente? Olha, eu acho que é mais ou menos por aí, né? O que faz o americano em relação à América Latina? Porque o americano falou, agora eu sou o xerife. E aqui agora, né, aquele documento que eles lançaram, né, dos interesses estratégicos dos americanos, que é, no fundo, a política externa americana. Eles falaram, eles dividiram o mundo em 3 partes. Falaram, tem os rivais. Os rivais são os que contestam. Irã, China, Rússia, Cuba, Nicarágua, era até um pouquinho tempo atrás Venezuela, Coreia do Norte. Esses são os rivais. Né? Então, aí tem os que eles chamam de aliados, que são os europeus, que eles, na verdade, passaram o mico para o europeu. Né? E tem os vassalos, que somos nós, que é uma espécie de quintal. Então, qual é a política para nós? Para nós, a política é a versão Trump da doutrina Monroe, que, no fundo, é o seguinte, vai fazer o que eu quero e eu não respeito a soberania de vocês. Então, isso coloca a burguesia brasileira diante de, basicamente, 3 alternativas. Né? Alternativa A, para fazer uma brincadeira bem didática, e nos enquadramos aos americanos. Alternativa B, nos enquadramos na China. Alternativa C, nenhuma nem outra, nos enquadramos na China e nos Estados Unidos, que é o jeito que está agora. Né? Sim. Que é o que eu acho que seria o sonho de consumo da burguesia. O problema é que a alternativa C, o americano está dizendo, não quero mais, não permito. Então a burguesia vai ter que optar entre a A e a B. Eu escuto às vezes, não, vamos fazer acordo com os BRICS, com a China e tal. A nossa burguesia não fará isso. A nossa burguesia ela está organicamente vinculada aos americanos, do ponto de vista dos interesses econômicos, das opções tecnológicas,
da vinculação monetária do real com o dólar, das relações do Estado brasileiro com o capital internacional americano, incluindo nisso o exército brasileiro, que, na verdade, é um exército americano que fala português, sem sotaque. Né? Então, é o seguinte, nós não temos essa opção. Então, na prática, tem retórica. Você pode falar, tal, pode disfarçar. Então, no fundo, o que está sendo discutido é como atenuar as demandas dos americanos aqui. E vai ter. E aí o Lula vai fazer isso discretamente, né, em negociações, e o Bolsonaro vai fazer isso enrolado na bandeira americana, na rua. Sim. Mas, na verdade, Mauro, eu fiquei muito impressionado com a solução americana para o problema venezuelano. Né? E a minha impressão é que o Lula vai ser a Delcy brasileira na melhor das hipóteses. Precisa ver se o Trump aceita a Delcy ou se a Delcy é só uma solução transitória. A minha impressão, Mauro, é que nós vamos ter uma eleição duríssima e que o Trump, vendo a possibilidade de uma base mais alinhada com ele aqui, e essa possibilidade existe, eles vão jogar pesado para ter a solução puro sangue. Essa é a minha intuição. Do Flávio Bolsonaro, né? Então, eu queria, caminhando para o final da entrevista, aqui tem um comentário do Luiz Gustavo dizendo assim: Flávio Bolsonaro está fazendo uma campanha em cima do imobilismo do governo nesses 4 anos. Por exemplo, usando camiseta Nordeste é a solução. Muito difícil Lula se reeleger. A gente está vendo Flávio subir nas pesquisas, Lula cair, e a gente vê um cenário, eu falei, tem 3 trilhos, me parece, eleitorais, né, da disputa eleitoral. Segurança pública, a economia e agora o Banco Master, né? Com essa delação premiada aí do Vorcaro, que vai enrolar até junho, julho, o Banco Master vai ter um peso grande na eleição também. E o que a gente vê na economia, Plínio, saiu hoje a estatística, em média 30% da renda das famílias está comprometida com pagamento de juros de empréstimo. A inadimplência está em 70%. Então, não sei não, eu estou achando que o cenário, aquilo que parecia ser um favoritismo declarado, aberto para Lula em setembro, agosto, setembro do ano passado, acabou, né? Acho que nós vamos para uma eleição aí em que, olha, do jeito que estão as curvas, a próxima rodada de pesquisas agora em abril talvez já comece a mostrar Flávio na frente de Lula, pelo menos numericamente. Né? Cenário duríssimo mesmo. Né? Eu concordo, Mauro. A situação política brasileira é sempre muito instável, né? Se você lembrar, o começo do ano passado, o Lula estava caindo. Ele se recuperou, em parte, pelo posicionamento muito equivocado da direita, da ultradireita, em relação à interferência do Trump no tarifaço. Então, aquilo deu uma espécie de um momento para o Lula que ele aproveitou e subiu. Mas, do ponto de vista estrutural, a vida do povo é muito dura. E ele quer mudança. Né? E quando ele não tem a mudança, ele procura essa mudança. E ele vai procurar no Flávio, que é uma mudança burra, né? No fundo é um bumerangue, porque é uma mudança que vai aprofundar o que ele acha que está muito ruim. Mas, então, eu acho que isso vai acontecer. Os temas dos trabalhadores não serão discutidos. Eu acho que não será discutido nem exatamente a economia, porque a burguesia tem um consenso. O que vai ser discutido na economia é o seguinte: precisamos aprofundar o ajuste, reforma administrativa. Eles vão preparando, mas no fundo é o mesmo modelo. E eles vão, para não discutir os temas, eles discutem violência e moralismo. O moralismo é uma espécie de uma maneira de um xingar o outro de ladrão. É uma competição, né, no fundo, de difamação do adversário. Né? E quem ganha esta concurso não é quem é menos ladrão. É, na verdade, quem tem mais dinheiro para comprar os meios de comunicação para fazer a negatividade do adversário. Eu acho que quem tem mais dinheiro é a ultradireita. Então, isso que vai acontecer, porque o Banco Master, no fundo, é um assunto muito complexo, né?
mas que mostra como funciona o capitalismo brasileiro. Absoluta promiscuidade do capital com o Estado. Porque formalmente você diz tem a economia e tem a política. E você acha que são duas instâncias diferentes. Não, elas são diferentes formalmente, no olhar do cidadão. Mas por trás das cortinas está tudo misturado. Sim. E então é um problema sistêmico. É um problema sistêmico, no fundo, do capitalismo contemporâneo, né, da crise econômica, desta monte de capital fictício que fica no ar à procura de valorização, da desregulamentação, da independência do Banco Central, de como isso permite a especulação desenfreada e como nesta especulação desenfreada você vai criando pirâmides, e nestas pirâmides alguns gangsters mais ousados passam do limite do possível e isto abre. Mas se a gente for investigar o Master, nós vamos ver que todos estão no Master. Né? Todos estão iguais? Não, todos estão de maneira desigual, conforme, digamos, o interesse estratégico do Master no seu posicionamento no Estado. Isso a gente só vai saber depois, né? Porque a gente sabe muito pouco o que está acontecendo aqui. E precisamos ser muito prudentes para não tomar lado. Então, nessa questão do Master, eu acho que o fundamental é criticar o sistema. Porque eu acho que se for colocar limpo, cai todo mundo. Então, não pode ser colocado. É o que a gente tem falado aqui, do PL ao PT, meu. Política. Do PL ao PT, tá todo mundo afundado nesse negócio do Master. Então, agora a briga é assim, quem Exatamente. Consegue com mais competência empurrar para o colo do outro, né, a coisa. Então é isso, né, e é o que você falou. Exatamente. A saída para a esquerda é falar, tá todo mundo metido nisso, tem que olhar para esse sistema aí, que está completamente apodrecido, né. Agora, o que fica é uma prova, é uma competição entre a extrema-direita e o progressismo, né, entre Flávio, Bolsonaro e Lula, e acho que a melhor representação dessa disputa vai acontecer no final, ao fim e ao cabo, em São Paulo, entre o Haddad e o Tarcísio, que é assim, quem é o melhor gestor do capitalismo? Em quem a burguesia pode confiar mais para fazer a gestão? Essa coisa do Haddad no final da semana foi muito interessante, porque é muito aberto isso, né? Então, ele deu essa declaração. Não vou reverter a privatização da Sabesp, dizendo o empresariado brasileiro não tem do que reclamar de governos progressistas. Ou seja, eu sou um gestor muito melhor do que o Tarcísio para os interesses de vocês, né? Eu acho muito honesta essa declaração do Haddad. Eu concordo integralmente com ela. Quem tem o que governos progressistas são os trabalhadores. Os empresários não têm o que reclamar. Mas se fosse uma espécie de conselheiro da burguesia, coisa que eu nunca quis ser, mas se eu fosse, eu ia falar, o Haddad é um ótimo menino. Ele é caprichoso, ele é correto, ele é mais preparado. Agora, o problema, Mauro, é que às vezes a nossa burguesia precisa de pessoas truculentas. Eles precisam de capitães de mato, porque às vezes a reforma não está no momento do bom moço, está no momento da truculência. Você tem que abrir picada, você tem que abrir a Amazônia para o capital internacional, você tem que abrir o país para a exploração do extrativismo. E você diz, mas não dá para fazer devagarzinho? Não, agora tem que ser bruto, que são os momentos Collor, momentos Temer. E como a crise é muito pesada, talvez a gente esteja num momento desses. E a burguesia, neste caso, vai pender para o Bolsonaro. Porque, Mauro, lembra a eleição do Lula, esta última? A burguesia ficou em cima do muro, golpe, não golpe, golpe, não golpe, até o último momento. Até o fim. Eu tenho uma visão que só o Bolsonaro não deu golpe porque o Biden não queria o golpe. E o Biden não queria o golpe não porque ele é muito democrático, mas porque ele tinha as brigas dele lá nos Estados Unidos que exigia que ele segurasse o Trump. Então,
Mas não foi por convicção democrática, por amor ao Estado de Direito, isso Perfeito. não é isso, né? Então, eu acho que nós temos uma eleição delicada, e eu vi um comentário aqui com o qual eu concordo. Eu acho que a única chance que o Lula tem, e o Lula está numa sinuca, é mobilizar a população. Mas o problema é que ele tem um limite, é que a burguesia não gosta de mobilizar, tem pânico de povo na rua. Então, ele não pode mobilizar muito a população, porque isso pode fugir do controle dele. Claro. Então, e aí perde o Centrão, né? E perde o Centrão, né? Que é chave para ele hoje, né? Na visão deles. Né? Ele perde o Centrão, ele perde o apoio da burguesia, que é o Centrão, né? Que é o ventríloco da burguesia, é o Centrão. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele tem uma eleição, legal, na minha opinião, muito, muito difícil. Muito difícil. Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Ó, primeira de uma série de agendas que nós vamos ter. Nós já temos a pauta de 2013, temos a pauta da crise global, temos uma série de pautas aí para os próximos encontros e entrevistas contigo. Alegria grande da gente estar se encontrando mais uma vez e sempre, claro, homenagens todas a seu pai, é um nome aí que é símbolo da esquerda brasileira. Obrigado, viu, Plínio? Mauro, eu que agradeço muito, e agora eu também descobri por que meu pai se identificava e tinha tanto apreço por você, que você também é católico, eu não sabia. E toda vez que tinha um católico, meu pai já ficava mais católico então, comunista, agora então, eu entendi, porque ele se identificava um pouquinho, né? Eu acho que era isso, mas sobretudo porque você sempre deu a mão quando ele precisava a mão. Isso ele falava o tempo inteiro. É aí que você vê quem é amigo. E eu que agradeço, Mauro. Grande prazer poder aqui conversar com você. Estou à tua disposição. Acho que esse trabalho teu, esse trabalho é muito importante, que é de abrir o debate. Obrigado. Não, e a tua permanência, a tua presença não cedeu, né? Você manteve-se coerente com a sua trajetória. Isso é fundamental no país hoje. Abração. Tchau. Abraço.